Pois é. Bem, meu áudio melhorou? Melhorou. Então tá. Então, gente, vamos dar início. Agradecer a todo mundo que está presente aí na nossa aula aberta com o delegado doutor Fernando Sodré, um querido amigo, né? E rapidamente eu vou fazer a leitura aqui, um breve currículo dele, tá? E vamos dar seguimento. Bem, hoje o convidado, né, ele vai falar sobre racismo estrutural no Estado brasileiro, como eu já disse nos convites, enfim, nas manifestações que eu tive oportunidade de fazer como chamamento para a aula de hoje, é um tema, por vezes até, por vezes não, efetivamente esquecido, né, e deixado de lado, né, e isso é diretamente proporcional à relevância do tema, um tema tão relevante e por vezes deixado de lado e esquecido pelas instituições e pela própria sociedade, né? Então, eu fico muito contente, Sodré, de você ter aceito o convite, né, de falar um pouco a esse respeito para nós, né, e tua formação, a gente sabe que para eu que tenho conhecimento, né, a gente tem uma certa relação de amizade já há um tempo, mas para quem está pela primeira vez visualizando e conhecendo e ouvindo o professor Sodré, ele é mestre em filosofia, mestre em aplicações militares, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em aplicações militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no Rio de Janeiro, né? Ele é especialista em supervisão escolar pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em direito penal pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em segurança pública pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né? Formado em direito pela Universidade de Caxias, né? E também bacharel em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. Tá? Sua vida profissional, ele é delegado regional de polícia hoje em Santo Ângelo, minha cidade natal. Ele é professor universitário, né, professor também da Academia de Polícia, né, da Cadepol do Rio Grande do Sul. Vamos usar um termo, né, ele navega pelas redes do direito, da filosofia, da segurança pública, né, enfim, tem diversas obras nessas áreas. Então, é uma imensa satisfação, Sodré, estar contigo nesse momento, compartilhando esse momento contigo. Desde o início, desde a primeiro contato, você foi extremamente solícito e imediato me confirmou. Então, eu fico muito contente em estar contigo e dividir esse momento. Bem, para te provocar, né, para iniciar o debate, eu vou, como disse uma aluna minha, o professor inicia jogando fogo no parquinho, né? Então, vou iniciar te provocando, né? Essa é a ideia, né? E eu, para falar desse tema de racismo estrutural, eu acredito que a gente tem que começar uma análise, uma autoanálise, né? E uma análise do Estado brasileiro, né? E procurando um tema que fosse histórico para provocar esse debate, já que a gente vai falar do Estado brasileiro, eu fui e encontrei a última pena capital, né? A última pena de morte aplicada no Brasil, certo? Que foi a pena de morte aplicada na cidade de Pilar, em Alagoas, né, no dia 28 de abril de 1876, tá? Que foi um escravo, tá? Que foi condenado à morte, né? E chamado, né, o Negro Francisco.
Esse caso ficou histórico por ser um negro Francisco, e por ser a última pena capital, a última pena de morte, né, realizada no Brasil. E vejam bem, né, aquele momento histórico, 2.000 pessoas era o público estimado, 2.000 curiosos, né? Inclusive, o relato histórico coloca que veio gente de cidades vizinhas, tá, para acompanhar aquele momento. E ele foi condenado à forca, tá, porque ele matou a pauladas, enfim, um dos homens mais respeitados da cidade, né? E o escravo, naquela condição, havia um indulto, vamos usar esse termo, não sei se seria o mais correto, mas um indulto ao imperador, né? E ele buscou isso perante o imperador Dom Pedro II, né? Uma pena menor, no caso, seria uma prisão perpétua, né? Do que perder a vida. E o monarca, né? O imperador, mesmo assim, com todo o clamor do negro Francisco, ele manteve e não concedeu a clemência imperial. Então, ele foi acorrentado, né? O carrasco colocou a corda no pescoço, fizeram aquele teatro, né, da época de percorrer as ruas da cidade com ele acorrentado, enfim, né? E ele pediu perdão a todos, né? E disse que a todos ele perdoava também. E nessas últimas palavras ele foi enforcado, né? E foi a última pena capital no Estado brasileiro. E é meio simbólico, né? Porque a última pena capital no Estado brasileiro, assim como a gente teve Tiradentes e outros tantos, né? Mas o Estado brasileiro, embora não utilizando pena capital, né? Pena de morte, ele executa um racismo estrutural até hoje. E a partir de agora, Sodré, eu viro aluno, como eu te disse ontem, a partir de agora eu viro aluno e o professor é você. Um grande abraço. E a palavra é contigo agora, meu amigo. Obrigado, André. Obrigado a todos os presentes. Saudar os alunos aí da Univale, saudar as pessoas que estão nos assistindo. Dizer que o André é um dileto amigo. Eu o convite, é uma honra estar aqui presente para tratar desse tema. É um tema que dentre aqueles temas que a gente gosta de ler, estudar, eu confesso que cada vez que eu tenho me aprofundado aí nesse assunto, mais interessado e mais surpreso também eu fico por causa das revelações que a gente vai tendo ao longo do estudo e do conhecimento. E eu acho que a provocação é extremamente interessante, importante, simbólica, como tu disseste, e já dizer que nessa época havia uma lei para os negros e uma lei para os brancos. A lei para os negros, no caso dos negros que matavam os seus senhores, era muito mais severa do que a mesma lei no homicídio que ocorresse para os brancos. Que já mostra, de alguma forma, o tema que nós vamos trabalhar aqui hoje. Quer dizer, o mesmo fato, se ocorresse de um branco com um negro, não haveria a penação que havia de um negro para um branco, porque as leis eram diferentes. Né? E não estamos falando de matar escravo, porque escravo era coisa, né? Então não tinha a mesma salvaguarda jurídica que as pessoas, mas pensando num negro liberto, ou aqueles que já estavam sob a lei do ventre livre, que já não eram mais escravos, esses não tinham o mesmo direito daqueles que matassem os seus senhores, por exemplo, ou que matassem os seus não digo mais proprietários, mas aquelas pessoas que eram responsáveis pelas suas pessoas, pelas suas condições de trabalho, etc., a pena era mais grave. Para a gente falar de racismo estrutural, e aí nós vamos nos permitir fazer algumas digressões, primeiro históricas, mas mais do que isso, nós vamos situar o que é o racismo estrutural, depois eu explicar um pouco o conceito de raça, o que é o racismo, quais são as dimensões do racismo, para conseguir chegar
do racismo estrutural e aonde o Estado se situa, que é o tema nosso, racismo estrutural no Estado, onde é que o Estado se situa dentro desse contexto? O Estado é a sociedade. E já vamos já iniciar dizendo o seguinte, que a perspectiva que nós vamos abordar do racismo aqui não é uma perspectiva apenas do chamado racismo individual, que nós vamos falar o que é isso também, mas não é aquele racismo unicamente de caráter moral, onde as pessoas são tidas como pessoas que agem provocadas por sentimentos menos nobres ou que não deviam agir, e essas são coibidas pelo direito. É um racismo que envolve muito mais do que isso, é um racismo que envolve a estrutura do Estado, as estruturas das instituições, que envolve a política, que envolve a economia, que envolve a subjetivação, ficar envolvida em questões vinculadas com esse racismo estrutural. Então, primeiro, vamos desenvolver uma ideia, primeiro para falar sobre a ideia de raça. De pronto, a gente já fala que essa ideia de raça, ela não existe. E raça é um conceito político, né? Raça é um conceito político, político histórico, que surge na história, num determinado momento, subsidiado pela filosofia e depois, inclusive, pela ciência, mas que nunca teve nenhuma razão de ser do ponto de vista real, porque hoje está comprovado, isso a gente teve, né? Que esse conceito de raça, essa ideia de raça, é uma ideia que foi construída. Na verdade, não existe raça hoje. A única raça que existe é a raça humana. Mas vamos explorar esse tema, essa ideia de raça, dentro dos conceitos políticos que a gente tem e econômicos, para a gente poder explicar como é que surgiu esse conceito. A ideia de alguns é que o racismo é constituído pela ideia de raça, ou seja, existe a raça e a ideia de raça leva ao racismo. É o racismo que leva à criação do conceito de raça. E aí a gente começa a entender melhor a questão do racismo estrutural, que eu vou falar em seguida. Por que isso tomou essa proporção nos últimos tempos, onde a sociedade está sendo instada a discutir de forma mais clara essa questão dos conceitos das sociedades racistas e dos conceitos de racismo e raça, etc. Por que isso se acentuou ultimamente? Na verdade, esse problema já vem ocorrendo há muitos anos, vamos fazer uma digressão histórica neles, mas nós podemos pegar 3 marcos importantes que sacudiram as sociedades do mundo inteiro a respeito desses problemas. O primeiro dele foi a agressão sofrida pelo Rodney King em 91, né? E que repercutiu no mundo inteiro, levou a mudança, porque depois daquela agressão a Rodney King houve em Los Angeles 3 dias de quase uma guerra civil, racial, e aí os governos tiveram que tomar medidas para diminuir a violência policial e tomar medidas contra a violência contra minoritários, etc. Depois, em 2012, nós tivemos a morte do Trevor, que era um rapaz de 17 anos, que foi confundido por um vigia e acabou sendo morto. Esse vigia não foi condenado, foi absolvido, em razão de uma lei criada no estado de Minnesota, que previa, o nome da lei, a tradução em português é Não Ceda Espaço, né? É uma lei muito patrocinada e fica muito claro que essa lei teve lobby das indústrias produtoras de armas, porque a venda de armas aumentou sensivelmente depois da confecção dessa lei, né? E da aprovação dessa lei. É uma lei de não ceder espaço, o que acabou gerando, primeiro, uma não prisão em flagrante desse vigia, que perseguiu esse rapaz por suspeitar dele. E aí a questão da suspeita, nós vamos falar sobre isso, como é que se construiu esse imaginário do negro suspeito, do negro perigoso, do negro que impõe risco para a segurança das pessoas.
E isso levou à criação desse movimento, que hoje também voltou a estar muito forte nos Estados Unidos, o Black Lives Matter, né? E agora, no ano de 2020, a morte do George Floyd, que foi preso por uns policiais brancos, onde ele foi dominado, onde o policial ajoelhou sobre o seu pescoço e ele estaria com uma nota falsa de R$20 e não se sabe nem se ele era o autor desse crime de moeda falsa ou se ele era vítima também, né? Porque podia ter recebido a nota de alguém. E apesar dos seus pedidos aí para não poder respirar, ser solto, ele já estava dominado, mesmo assim acabou sendo morto nesta condição. Isso gerou um movimento enorme em todos os Estados Unidos e se expandiu mundo afora. E aí nós voltamos aí efervescentes na discussão dessa questão do racismo e da raça. Mas isso não é novidade, né? Isso, só para nós termos a ideia, esse caso do Rodney King foi em 91. Nós estamos agora em 2020 e nós tivemos um caso tão grave quanto o Rodney King, ou pior, que foi o caso do George Floyd. Quer dizer, a sociedade ainda não evoluiu nessas pautas por causa desses fenômenos que nós vamos discutir agora. Quando é que surge a ideia de raça? A ideia de raça é a partir do nascimento, né? E essa ideia de raça surge a partir da necessidade de individualização dos seres humanos e logo em seguida cria-se uma ideia de classificação dos seres humanos. E essa classificação, no século XVIII, ganha uma proporção de cientificidade. Ou seja, escritores que sustentavam a pureza de raças, a partir desse conceito, começaram a criar sustentação teórica à época, né? Isso também passa aí nos anos 1800, pelos pensamentos lombrosianos e pensamentos de vários escritores que sustentavam. O próprio Hegel, né, o filósofo alemão, escreveu sobre os negros africanos, que eles eram bestiais, ferozes, etc. Ou então os próprios etnógrafos holandeses escrevendo sobre a questão dos índios americanos, que eles eram sem história, sem nenhum tipo de comportamento civilizado, levando a ideia que existiam seres, pessoas, que haveria uma hierarquia de raças, seres mais desenvolvidos, com mais capacidades, e seres humanos com menos capacidades, criando uma hierarquia nesta raça. E a partir desta ideia se fundamentou a ideia de que haveria necessidade de separar ou segregar, evitar contato para não levar à degradação das raças mais evoluídas. Isso chegou no patamar mais grave, que nós vivenciamos isso na Segunda Guerra Mundial. Há uma diferença aí quando a gente fala em estados racistas e estados raciais. Segundo os estudiosos, todo estado é racial, mas alguns são racistas. Qual é a diferença do estado racista para o estado racial? O estado racial é aquele que tem os conflitos raciais dentro das relações sociais que se vive. Ou seja, nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. O racismo é uma tecnologia política. Tá? Agora, os estados racistas são aqueles em que abertamente patrocinam movimentos e atitudes racistas. Nós temos exemplos do apartheid na África do Sul, nós temos o exemplo do Estado nazista, né, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, e nós temos o exemplo dos Estados Unidos, que tinha leis de segregação racial, e a gente às vezes não tem percepção dos parâmetros ou das datas. A lei de segregação racial nos Estados Unidos,
que levava à separação das pessoas pela cor da pele, e a regra que existia nos Estados Unidos, pasmem, todos aqueles que estão me ouvindo, se não conhecem, era a regra conhecida do One Drop Rule. O One Drop Rule quer dizer a regra da uma gota. Uma gota de quê? Uma gota de sangue. Todas as pessoas que tivessem nas suas ancestrais uma gota de sangue negro ou uma gota de sangue não branco seriam pessoas consideradas negras ou não brancas e por isso poderiam ser discriminadas. Então a regra do One Drop Rule, e vejam como essa regra é uma regra extrema, né? Do One Drop Rule levou à segregação racial de inúmeras pessoas, mesmo que a cor da pele delas não indicassem algum tipo de parentesco com alguém negro, ou com alguém latino, ou com alguém não branco. E quando a gente fala em branco, né, a gente tem que deixar claro também que o considerado branco é o branco eurocêntrico, é aquele branco da Europa Central e hoje também na América do Norte. Né? Quando a gente fala em branco, e aí alguns autores dizem que o fardo do homem branco latino, né, do fardo do homem branco que não é eurocêntrico, ele descobre esse fardo quando ele vai para os Estados Unidos ou vai para a Europa eurocêntrica e descobre que ele é visto como negro e pior, né, ser tratado como negro por essas comunidades porque ele acha que é branco. Mas, na verdade, ele não é branco para esse grupo eurocêntrico, porque, pela regra, no caso dos Estados Unidos, do One Drop Rule, qualquer um aqui tem algum parentesco, alguém que tem algum tipo de parentesco com algum negro, algum índio, etc., e por isso não são aceitos como branco nesses países eurocêntricos. Então, essa regra do One Drop Rule, que foi criada pelas leis segregacionistas, do Jim Crow, etc., pra vocês terem uma ideia, essas leis foram revogadas nos Estados Unidos em 1963. Faz pouco mais de 50 anos. Tá? Então, até 63, os brancos e negros não frequentavam os mesmos espaços, não andavam no mesmo lugar dentro do ônibus, eram separados, as escolas eram separadas, os clubes eram separados, a convivência era separada. Alguém vai dizer assim, mas isso é muito diferente do Brasil. E é diferente, porque o Brasil não é um país onde houve segregação racial, como houve no Apartheid, como houve nos Estados Unidos, como houve na Alemanha nazista e outros países racistas, assumidamente racistas, onde a raça, a questão da raça e do racismo, tomam proporções de Estado. Mas nós temos aqui racismo dentro da sociedade brasileira e nós vamos falar sobre ele em seguida. É lógico que nós temos uma formação de povo diferente, por exemplo, da formação desses países tipo os Estados Unidos, por exemplo, mas nós não temos e nós temos aqui um mito da democracia racial, de certa forma. Esse mito ele prejudica um pouco a gente avaliar de forma mais clara as questões raciais, mas é lógico que a formação do povo brasileiro é uma formação diferente. E há quem sustente, por exemplo, que um dos marcos da formação do povo brasileiro, um dos marcos importantes seria a Batalha de Guararapes, né, onde se rechaçou as invasões em Recife, na época onde os negros, brancos e índios se uniram para proteger o Brasil. Tanto que isso, essa Batalha de Guararapes, que foi 19 de abril, a primeira delas, né, virou a data do Exército Brasileiro, como dia 19 de abril, como referência ao Exército Brasileiro, que foi o dia nacionalidade brasileira. Alguns historiadores sustentam isso. O que eu quero dizer é que, lógico, a nossa formação de povo é diferente da formação do povo norte-americano, da formação do povo nos Estados Unidos, da formação de qualquer desses grupos raciais diferentes dos nossos. Bom, falando dessa questão racial, nós temos que aproveitar agora para discutir um pouco como é que se constituiu essa questão em nível de racismo. E vamos falar um pouco agora sobre a questão do racismo do ponto de vista dos estudos científicos, podemos chamar assim, a respeito do racismo. O racismo ele apresenta mais de uma dimensão, e por isso é importante entender isso,
para a gente entender o que a gente vai falar no final, que é o racismo estrutural e qual a sua função no Estado e na sociedade brasileira. Primeiro, o racismo tem uma dimensão individual. O que é a dimensão individual? A dimensão individual é aquela dimensão que a gente está acostumado a lidar com o racismo. Qual é aquela da manifestação das pessoas que impedem negros, judeus, ciganos de entrar em lugares, que dividem as pessoas em razão da sua raça, que não convivem com pessoas em razão da raça, que discriminam, e aí diferença preconceito, discriminação e racismo, que discriminam as pessoas em razão de uma condição particular. Esse é o racismo individual. Esse racismo individual, e aí nós vamos fazer a diferença entre racismo, preconceito e discriminação racial. O preconceito é uma ideia preconcebida de alguém a respeito de pessoas ou de grupos baseado em estereótipos existentes, pré-existentes, obviamente, na mente das pessoas. Ou seja, você achar que os negros têm uma tendência a ser menos inteligentes, ou todo negro tem uma tendência a ser desleal, ou achar que todo o asiático é propenso a ser um gênio das ciências matemáticas, etc., são exemplos de preconceito. O preconceito não quer dizer que ele é necessariamente negativo. A discriminação é um tratamento diferenciado que se dá às pessoas em razão de um preconceito. Ou seja, que eu botei nas pessoas em razão da raça, por exemplo, é a discriminação racial. Ou seja, eu trato bem os brancos, trato mal os negros, trato mal os judeus, discrimino as pessoas. O racismo aí vem o terceiro momento, o racismo é o estabelecimento de vantagens, privilégios a determinados grupos em detrimento de outros, em razão, no caso, da raça. Então, qual é a percepção que você tem? Quando você usa a discriminação racial e essa discriminação começa a gerar privilégios e para uns em detrimento de outros por motivo de raça, por motivo de orientação sexual, né? Se fosse um caso de sexismo, ou por problemas de outro tipo de discriminações, no caso da raça, nós entramos num processo que nós chamamos de racismo. Só que o racismo, na perspectiva individual, que é aquela da pessoa que não se relaciona com a outra, ou que agride, ou que xinga, é tratado como um tipo de patologia social, individual. E essa patologia individual é tratada normalmente com as restrições jurídicas do direito. O direito é o elemento que usa para cercear esses racismos individuais, né? Esse racismo individual ele é cerceado, busca através do direito corrigir isso. Mas isso passa uma impressão para as pessoas de que o racismo opera só do ponto de vista moral, ou do ponto de vista ético individual. Então, essa primeira percepção do racismo, que ela é verdadeira, obviamente, ela existe, ela não resolve o problema da estruturação das sociedades racistas, nem dos grupos racistas, no sentido de a sociedade evoluir numa prática, vamos dizer assim, antirracista. E quando a gente fala antirracista, até porque quando a gente pensa em racismo, a gente pensa em racista, a gente pensa naquele cara gritando, xingando os negros disso, xingando os judeus, agredindo. Não, nós estamos falando de uma estrutura de poder que começa a se organizar em cima do racismo, e no qual o cume dessas estruturas são os estados racistas, como nós vimos na África do Sul, como nós vimos nos Estados Unidos até 63, como nós vimos, e que hoje tem uma questão inercial nisso, e há quem estude hoje, como estudo, por exemplo, da doutora Michelle Alexander e da Angela Davis, dizendo que a perpetuação desse racismo de 63 se apresenta hoje no sistema prisional norte-americano. Nós vamos falar um pouco sobre isso se der tempo, né? Porque é uma série de coisas para abordar. Mas esse racismo individual não resolve e não fica claro às instituições a questão do racismo que existe na sociedade e que existe nas instituições. Então, o primeiro nível, vamos dizer assim,
o primeiro escalão desse racismo seria o racismo individual. No segundo patamar surge o que a gente chama, os estudiosos chamam de racismo institucional, né? E dentro desse racismo institucional tem outras nuances também muito interessantes que patrocinam a existência desse racismo institucional, que seria também, nós vamos falar depois, como o Frank Fanon fala, de racismo cultural. Mas o racismo institucional é o racismo que perpassa as instituições. O que são as instituições? São estruturas criadas para fazer o funcionamento da sociedade, muitas delas, inclusive, públicas e estatais. O que é esse racismo? O racismo é como as estruturas das instituições, em geral, funcionam, dando privilégios para grupos, normalmente brancos, e prejudicando grupos minoritários, seja no caso da raça, grupos negros, latinos, índios, ou qualquer outro tipo de estrutura minoritária, seja em função do gênero ou função da orientação sexual. Então, esses grupos, esse racismo institucional é um racismo diferente, porque muitas vezes não é um racismo ostensivo. Não é um racismo claro, é um racismo que está subliminar, mas que opera nas condições de funcionamento das instituições. E aí é muito claro quando você começa a ver espaços de poder, espaços de decisão, espaços onde circula decisões de caráter econômico, político, jurídico, de definições dessas estruturas, onde você vê que apesar de 53% da população do Brasil ser declarada negra ou parda, nós não temos praticamente negros nesses espaços. Por quê? Porque os filtros sociais vão criando, através desse racismo institucional, dificuldades de acesso nas instituições a esses grupos minoritários. No caso que nós estamos abordando, os grupos dependendo da raça. E um terceiro nível, e aí sim chegamos no que a gente chama aí de racismo estrutural, né? Um terceiro nível, que é o racismo estrutural, que é defendido hoje muito fortemente pelo professor Silvio Almeida, e eu concordo com a tese dele claramente, que na verdade o racismo estrutural o racismo é sempre estrutural, é a posição do Silvio Almeida, né? Que seria aquele racismo que perpassa todas as estruturas, não só do Estado, mas as estruturas da sociedade. E esse racismo estrutural é o racismo que permeia todas as relações políticas, econômicas, sociais, e que dão sentido, segundo o professor Silvio Almeida, a todas as disputas e conflitos que existem dentro da sociedade. Qual é a tese que ele defende? A tese que ele defende é o seguinte, que seja o Estado ou seja a sociedade, nós vivemos em conflitos sociais. Isso é muito claro, a sociologia demonstra com muita tranquilidade. Ou seja, os espaços de conflitos sociais, quando surge o conflito, e a gente percebe que isso é muito claro quando surgem as crises, principalmente as crises econômicas, percebam a crise que nós tivemos dos refugiados. Ninguém reclamava, por exemplo, se algum migrante fosse um eurocêntrico que viesse de um país para o outro na Europa. O problema eram os refugiados que vinham da África, que vinham do Oriente Médio, que vinham desses lugares. Como na hora que surge a questão da crise, você percebe que deflagra. Toda vez que surge uma crise econômica mundial, se acentuam os fundamentalismos raciais, e os grupos de extrema-direita crescem com a questão da raça. Por quê? Porque aí começa uma disputa de conflito de poderes dentro das necessidades individuais e de grupos. A raça volta a ser um tema de discussão. E o que ele diz? Que a estrutura do racismo estrutural é esse racismo que estrutura, de certa forma, e é estruturante das relações sociais, políticas e econômicas dos estados, que são mais fortes ou menos fortes, dependendo do momento em que se vive. Então, o racismo, e ele cria no inconsciente das pessoas, e eu vou falar um pouco disso agora, quando eu der um exemplo dos Estados Unidos,
cria no inconsciente da pessoa percepções através da estética, através do discurso político, através das artes, através da propaganda, de que nós temos grupos mais capacitados e grupos menos capacitados, pessoas com mais habilidades, por exemplo, que os brancos teriam mais habilidades para exercer funções estratégicas, funções que exigem capacidades intelectuais, etc., e que os negros se adaptam mais a determinados tipos de situações. Eu digo isso com muita tranquilidade porque eu sou professor universitário. Acredito que caiu a conexão com o professor Sodré. Deixa eu avisá-lo.
André? Retomando, pronto. Tá, Só sem não, problema aqui vídeo. de... Deixa eu Tá, ver. deve estar entrando agora. Pronto, Entrou? retomado. Sim. Eu vou fechar meu vídeo e meu microfone também para não. Eu acho que a tua conexão está bem complicada ainda para não pesar O muito. problema é que nós estamos com uma tempestade aqui e Pois isso está eu vi afetando, acho que no grupo da minha família já mandaram foto de um posto de gasolina que caiu na entrada, na BR. Tá complicada a coisa. o negócio está feio aqui, então acho que isso aí está interferindo. Você parou no exemplo que ia Nós falar. vamos retomar. Isso, perfeito. É contigo a palavra agora, novamente. Nós, se eu não estou enganado, a gente aqui acabou tendo que retomar, né, tentar resolver, entrar pelo celular, não entrou, agora voltamos, conseguimos voltar. Mas nós estamos com conexão ruim de novo. Como é que está aí, André? Te vendo, sem problema. Tá bem? Então vamos indo. Tá, então tá bom. E nós, voltando a falar da questão do racismo estrutural, o racismo estrutural usando um termo até, não vou dizer marxista, mas um termo sociológico, nós temos as instituições, nós temos a estrutura, que é a superestrutura que coordena toda a sociedade. O racismo estaria entranhado nessas estruturas sociais. E aí a tese do professor Silvio Almeida é que o racismo é sempre estrutural. Então, seja o racismo individual ou institucional, ele, na verdade, faz parte dessa grande estrutura. E aí essa estrutura, ela opera onde? Opera no imaginário das pessoas e nas tecnologias que usam para convencer as pessoas. Nós tivemos momentos de definições ditas científicas dessa questão racista, e hoje nós não vivemos definições claras. Quando entra o conflito, principalmente o conflito de natureza econômica, nos países, no mundo, a questão da raça se acentua. Logo fica claro que a raça é um motivo de separação das pessoas por busca de espaço e de poder. Então, lógico que, e não esquecer que dentro desse processo, nós não falamos ainda, mas que fica bem óbvio, nós tivemos a escravidão, e a escravidão é um sistema econômico, ou seja, as pessoas, a estrutura do funcionamento da economia de todos os países onde a escravidão existiu, o modelo escravocrata era um modelo econômico, né? Um modelo econômico, não era um modelo meramente moral, ele tinha interesses econômicos por trás, tanto que houve, e aí nós vamos entrar num pensamento que leva a Joshua Davis e a Michelle Alexander, entre outros, discutirem que nos Estados Unidos, hoje, a segregação racial dos Estados Unidos está comprovada na estrutura dos sistemas carcerários norte-americanos, e tem um bom motivo para sustentar essa tese. E isso ocorreu em razão de algumas digressões históricas que eu vou fazer agora, também aproveitando o exemplo dos Estados Unidos. Isso levou para um entranhamento de uma estrutura racista nos estados racistas, claramente isso, e nos estados raciais, né, de uma forma mais velada, de uma forma mais clara, mas que também interfere nas estruturas, nas escolhas, na estética, na definição do que é feio, do que é bonito, na definição do que é mais ou menos capaz e etc. Nos Estados Unidos, nós temos uma questão muito particular e interessante, que é referente ao racismo gerado lá naquele país a partir do fim da Guerra de Secessão. O Estado foi claramente racista, tivemos toda a questão da abolição da escravatura, só que a abolição da escravatura nos Estados Unidos foi uma estratégia usada à época pelo presidente Lincoln para libertar os escravos, obviamente, mas também para terminar com a guerra, porque com o término da escravidão, o sul dos Estados Unidos restou em frangalhos sua economia, que teve que ser reconstruída depois. Na emenda que previu
o fim da escravidão, tinha uma ressalva que dizia o seguinte, que todos os homens são livres, exceto os aprisionados, exceto os que responderam pena, exceto os criminosos. E isso levou, o que se fala hoje nos estudos, ao primeiro surto de criminalização em massa, de encarceramento em massa nos Estados Unidos. Porque os negros começaram a ser presos e aí começaram a criar uma série de... Vejam, os negros, 4 milhões de negros libertos, sem empregos, sem trabalho, sem formação, porque era proibido estudar, e isso também aconteceu no Brasil, ou seja, nós não tivemos segregação racial aqui oficial depois do fim da escravidão, mas nós tivemos leis que foram criadas até antes da abolição da escravatura, visando impedir os negros de terem acesso, inclusive à educação. Tanto que a Constituição de 1824 já previa a impossibilidade, a proibição do negro escravo estudar. E os libertos também continuaram com essa previsão, que passou, inclusive, depois da abolição da escravatura em 1888. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Nos Estados Unidos, a abolição da escravidão se deu em 1863. Vejam bem, ó, de 1863 a 1963, quando foi a lei dos direitos civis, que acabou com a segregação racial nos Estados Unidos, tivemos 100 anos de segregação racial nos Estados Unidos, de todos os tipos, né? Então, um século entre o fim da abolição da escravatura nos Estados Unidos e a liberação dos negros por direitos civis, inclusive direito a voto. Quer dizer, os negros não tinham direito a voto, os negros não tinham direito a participar da vida política, não tinham direito a uma série de coisas que foram abolidas em 1963, 100 anos depois. Nesse período após a abolição da escravatura, surgiu o primeiro surto de aprisionamento dos negros. E o interessante é que em 1915 surgiu um filme nos Estados Unidos chamado The Birth of the Nation, que é o nascimento da nação, né? E nesse filme fica muito claro a ideia de criar um imaginário do negro animalesco, do negro criminoso, do negro violento e perigoso, e inclusive os atores eram atores brancos pintados de negros e que representavam esse negro animalesco, esse negro perigoso, inclusive criando a ideia do negro estuprador, que isso estava no imaginário já dos americanos, dos brancos. Neste filme foi responsável, o Griffin, que foi o diretor do filme, foi o filme mais famoso daquela época, o filme que tinha gerado a maior renda no cinema americano, do cinema mudo. Alguém entrou aqui, a Nerine, falando de Olhos que Condenam, nós vamos falar um pouco sobre isso, e eu recomendo também, já que ela citou esse seriado, recomendo o documentário 13ª Emenda, que está também na Netflix, que fala muito bem sobre isso, e mostra que esse filme criou, e esse fato que a Aniele está falando aqui, né, mas é um fato real nos Estados Unidos, que nós vamos explorar um pouquinho aqui. Esse filme, The Birth of the Nation, ele glamourizou e foi responsável pelo renascimento da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Inclusive as pessoas andando a cavalo, com aqueles chapéus típicos da Ku Klux Klan. E o ritual que a Ku Klux Klan usa até hoje, de queimar a cruz, foi um ritual que não existia, que foi criado nesse filme. Porque o diretor achava aquela imagem cinematograficamente bonita, e o Ku Klux Klan, como a Ku Klux Klan renasceu a partir deste filme e desse ritual. Até hoje se usa esse ritual de queimar a cruz. Então, vejam o que a cultura produz, o que a cultura produziu no que tange a questão do racismo, quer dizer, que trouxe para o imaginário de todos os americanos brancos que o negro é perigoso, que o negro é estuprador, que o negro tem que ser banido da sociedade, que o negro tem que ser excluído, que tu não pode se miscigenar. E como todo país racista, claramente racista, a primeira coisa que eles fazem é proibir casamentos interraciais. Por quê? Porque o casamento interracial, de certa forma, vai atenuando o discurso da raça e vai atenuando a questão referente a esses antagonismos raciais que o Estado racista quer patrocinar. E o mais interessante, lembrando, falando do Estado racista, o maior exemplo que nós temos de Estado racista nos últimos
100 anos é o Estado, além dos Estados Unidos e do apartheid, né? O apartheid, hoje vocês podem, os negros hoje continuam com sérios problemas lá, apesar de todo a mudança política que houve com o fim do apartheid e a posse do Mandela, depois como presidente. Mesmo assim, os negros continuam com problemas econômicos seríssimos na África do Sul, porque o processo muito bem abordado pelo Achille Mbembe da colonização, da escravização, do colonialismo, da escravização, levou a problemas da segregação racial, levou os negros desses países a não terem condições de acesso não só ao estudo, como a bens materiais, como a estruturas políticas e etc. E voltando lá para os Estados Unidos, e falando de um Estado racista, na Segunda Guerra Mundial, um dos assessores do Hitler, considerado o carniceiro de Praga, né, que era o Heinrich, exato, uma das discussões que houve na época é se ele teria ascendência judia ou não, porque parece que tinha um bisavô, um trisavô dele que teria sido judeu, e eles estavam averiguando para descobrir qual é a regra de corte que eles iam botar para ver se eu ter ascendência judia ou não. E aí criaram uma regra lá, para você ver como essa coisa é uma definição política. É isso que nós queremos dizer. É uma definição política. Chegou a um limite lá em que o Heinrich estaria excluído dessa ascendência judia, porque a regra de corte que criaram, ele não estava mais definido como antecedentes judeus na família. E nos Estados Unidos, a regra que vigorou em relação aos negros foi, como eu já falei antes, a One Drop Rule, que era uma gota de sangue. Ou seja, tendo uma gota de sangue, a pessoa era considerada negra ou não branca, né? E o que o racismo estrutural faz? Seja nos países racistas, que é claramente, e principalmente nos países onde nós temos o racismo velado, mas ele é estrutural, ou seja, ele permeia a sociedade. Ele acaba atribuindo, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, vantagens para determinados grupos, normalmente os brancos, e prejuízo para outros grupos, para os negros. Daí vem a discussão das práticas que os grupos defendem, de práticas antirracistas. Antirracista não é sair na rua gritando contra o racismo daqueles que são racistas, brincando com a pessoa na rua, enfrentando. É criar políticas e estruturas econômicas que privilegiem a inclusão das pessoas, que privilegiem atendimento daquelas minorias menos favorecidas. E aí, por exemplo, o Silvio Almeida faz um discurso aqui no Brasil muito forte a respeito, por exemplo, defesa do SUS, que ser antirracista é defender o SUS, porque se a maioria dos pobres são negros e o SUS atende toda a população, nós precisamos investir no SUS para diminuir a discriminação, para que todo mundo tenha acesso, educação e etc. Então, essas práticas antirracistas não é só aquela prática pessoal, ético, individual, moral que nós devemos ter para evitar o racismo, ou não ser a favor do racismo, é ter práticas concretas, políticas, econômicas, éticas, que levem a uma mudança de mentalidade. Ou permitir que os negros ocupem espaço nas empresas, permitir que os negros ocupem espaço e não como benevolência ou como condescendência, certo? Não é, ninguém está falando aqui, e aí nós podemos falar um pouquinho de políticas afirmativas, não quero me alongar, porque o pessoal pode ter alguma pergunta para fazer e a gente quer debater, mas as políticas afirmativas, que chama de discriminação positiva, elas visam não só aquela coisa que a gente discute, mas o negro vai tirar o meu lugar. Por trás desse raciocínio, percebam que está um discurso daquele que tem o privilégio, que não quer abrir mão e tem medo de perder aquele privilégio, né? O que vai fazer com isso? É propiciar que negros tenham espaço onde eles não conseguiam antes alcançar. Não só negros, índios e minorias. E digo isso pela seguinte situação. Pergunto para vocês, quantos médicos negros vocês conhecem que atendam? Por quê? Porque eu digo o exemplo dos médicos, mas nós podemos falar exemplo técnico de futebol. Quantos negros técnicos de futebol? E olha que o futebol é o campo dos negros, né? Quantos técnicos, não estou dizendo jogador, mas técnicos de futebol nós temos que são negros.
Então, dentro daquele conceito de negro e branco no Brasil, médicos, quantos médicos nós temos? Por que falar em médicos? Porque médicos são recrutados numa faixa socioeconômica da sociedade, que todo mundo sabe que é classe A, no máximo classe B. Professores universitários, juízes de direito, né? Promotores de justiça, desembargadores. Você até identifica, mas lá no Rio de Janeiro tem o Paulo Rangel, que é desembargador, que é negro. Tem o Joaquim Barbosa, que foi... Identifica pelos nomes. O que quer dizer isso? De poucos que nós temos, então conseguimos identificar. Então, isso quer dizer o quê? Que há um sistema estrutural que impede e dificulta o acesso. Quantos negros nós vemos que são CEO de grandes empresas? Isso se dá só por falta de capacidade? Não, é porque realmente... e esse discurso da falta de capacidade é um discurso que tem um viés extremamente racista por trás. Por quê? Porque imputa única e exclusivamente para o sujeito a causa das suas incapacidades, entre aspas, do seu não acesso. Como se dependesse só, única e exclusivamente do esforço individual. E aqui vou deixar claro também, nós não estamos desmerecendo o esforço individual, muito pelo contrário, né? O esforço individual sempre vai ser necessário. Eu digo mais, se para um branco é necessário X, o negro para estar no mesmo espaço tem que fazer 2X. Né? E tudo bem, a gente não pode se vitimizar, até porque vitimismo não resolve o nosso problema, mas a consciência de que esses fatos são reais e que nós precisamos trabalhar na conscientização da sociedade para que a gente tenha uma postura diferenciada em relação a isso, me parece muito importante. Encaminhando para o fim, eu sei que tem um monte de coisa para falar, mas eu gostaria de terminar com algumas questões. Primeiro, no Brasil nós temos um pouco do mito da democracia racial. O que é a democracia racial? Não é aquela coisa que a gente escuta individualmente, assim, mas eu tenho amigos negros. Mas eu trato bem a minha funcionária que é negra. Mas eu eticamente, lógico que são condutas aceitáveis e a gentileza com as pessoas é importante, nós temos que ter apreço por todos os seres humanos, né? E, obviamente, que do ponto de vista moral, é extremamente reprovável o racismo, indiscutivelmente. Moral, ético, né? Religioso, filosófico. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de estruturas sociais, políticas e econômicas que privilegiam determinados grupos em detrimento de outros grupos. Quando entra no espaço de disputa, principalmente no espaço de disputa de poder, espaço de disputa de econômicas, né? E acesso a situações de privilégio, ou situações ditas privilegiadas. O mito da democracia racial, se por trás dele tem uma questão que o brasileiro entende e vê a democracia racial como uma coisa justa, e isso é bom, por outro lado, ele dificulta um pouco que nós enxerguemos esses mecanismos que estão dentro, muito dentro das invisíveis, e que impedem que as pessoas tenham igualdade de oportunidades, sejam desde lá da infância até aos momentos de decisão e espaços de poder, etc. Quanto às ações afirmativas, eu sou favorável, e acho que o mais importante das ações afirmativas, não digo mais importante, mas uma das coisas muito importantes é trabalhar a representatividade, mas eu acho que a questão do negro nos espaços vai além da representatividade, que a Djamila Ribeiro, que é uma escritora que fala sobre isso, sobre racismo e práticas antirracistas, ela tem uma frase muito interessante, que ela diz assim, que é importante a gente terminar com a estratégia do negro único. O que é a estratégia do negro único? Tem uma empresa, tem 20 diretores, aí tem, para justificar que ela não é racista, tem um negro lá, sentado no lugar. Nós temos um tribunal com 20, 50, 100 desembargadores, nós temos um negro. Então não sou racista. Né? Então, essa estratégia do negro único, ela quer dizer, na verdade, não avaliar as pessoas em razão dessa questão da raça dele. Nós temos que criar políticas que permitam que as pessoas sejam
prejuízos históricos, e esse prejuízo histórico não é só econômico, né? Tem um colega dizendo aqui, na sala de aula tem 39 brancos e um negro. É a realidade. Eu fui professor universitário, nós não temos, é muito raro que tem um negro na sala de aula, nível superior, né? Em compensação, a população do Brasil é 53% negra declarada, autodeclarada. 53%. A outra, falando aqui, que ela fala do negro único, é a estratégia do tal do negro único. Que nós pegamos para justificar o processo. Quer dizer, você tem uma prática antirracista, não quer dizer você, vamos pegar um negro aqui, ou vamos pegar alguém com uma orientação diferente da cisnormatividade, né? Alguém que não é heterossexual para ocupar um espaço. Na verdade, as pessoas têm que ser vistas dentro das suas capacidades. Mas, lógico, que ver dentro das suas capacidades não é ter uma meritocracia ingênua, achando que todo mundo tem as mesmas oportunidades, que teve as mesmas possibilidades, que todo mundo é 100% igual, aquela ideia que a gente sabe da tal da igualdade formal, todos são iguais perante a lei, que na verdade vira uma injustiça material, porque, como dizia o Barbosa, a verdadeira justiça é tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais, né? Então nós precisamos criar políticas de equidade, que é o termo que aí sim nós precisamos trabalhar de uma forma mais clara para oportunizar as pessoas. E aí, a questão de entender o racismo estrutural como uma macroestrutura que permeia as relações sociais, econômicas, políticas, éticas, estéticas e educacionais. E aí, para terminar, vou falar da educação. Terminar, né? Porque depois nós vamos discutir um pouco, se o pessoal quiser. Senão a gente fica aqui até meio-dia, eu não paro de falar. Mas a educação é sempre tida como a solução para o problema. Assim, é a solução para o problema do Brasil, a solução para o racismo é a educação. Desde que a educação esteja pautada por uma mentalidade antirracista. Porque senão nós vamos ter a educação como reprodutora do racismo. Outro dia eu estava, até o professor André e um outro amigo nosso, fizemos uma live para falar sobre esse assunto, em que a provocação da live é qual? O lápis cor da pele. A professora da infância chegava para as alunas e dizia assim: Verdade. Pega o lápis cor da pele. Né? Hoje em dia já tem gente fazendo giz de cera, dizendo assim, giz cor das peles, vários tipos de cor diferente. Né? Mas o lápis cor da pele, qual é o lápis cor da pele? O lápis rosinha, salmãozinho, que era o lápis da cor branca. Até há poucos anos a gente ouvia isso. Né? Até pouco tempo não existia brinquedos com outro aspecto racial, senão loira, Barbie, aqueles negócios. Veja, uma identidade e um inconsciente das pessoas, que existe um padrão de beleza, que não existe outro que possa ser diferente, existe um padrão de comportamento, existe um padrão e isso vai criando exclusão das outras pessoas em várias questões. Então, a educação ela é muito importante se ela tiver essa visão. Porque não se iludam, nós chegamos até aqui nos processos racistas, uns mais, outros menos, com a educação incluída nesse processo. Né? Então, como diz o Silvio Almeida, né? Como diz o Silvio Almeida, já vou dar a palavra para o pessoal aí, a Maria está pedindo aqui. André, como diz o Silvio Almeida, não vamos ter ilusão de que as coisas chegaram como chegaram sem educação, sem política, sem economia. As coisas chegaram como chegaram através, principalmente, do processo educacional, sem direito. O direito é a tecnologia mais importante para fundamentar essas coisas todas e dar um aspecto de legitimidade nisso. Então, já falei bastante, né, André? Eu já falei bastante. Gostaria de, por enquanto, terminar por aqui, até para ouvir a manifestação. Aí. Agradecer a paciência, a boa vontade de vocês. Espero que a gente tenha, no primeiro momento, aí, conseguido passar a mensagem do que a gente pensa, apesar de isso aqui é um assunto que exige da gente um tempo enorme, mas pelo menos acho que tentei dar uma sintetizada aí nessa discussão toda, que eu a reputo muito importante, principalmente que a conscientização é a grande arma que nós temos nesse processo. Obrigado.
Sodré, eu disse na aula de hoje eu seria aluno, né? Porque tu é o mestre, né? Esse tema você fala de É isso. forma fantástica e, e eu sou suspeito para falar porque a gente já teve outras oportunidades de debater em conjunto. Então eu fico muito, eu sabia que esse êxito seria, né, era certo. Eu acho que a Maria Eduarda pediu para falar, tá aberta a fala, pode se manifestar. Eu, os alunos Cadê o pessoal se manifestando? da minha aula, da minha aula de manhã e de noite, eu estou liberando um link agora para confirmarem a presença, tá? E, enfim, a palavra está aberta. Se alguém quiser se manifestar, abre o microfone e o vídeo aí e se manifesta. Ok, bom dia. Eu não estou podendo abrir meu vídeo, a câmera não está funcionando justo hoje, mas eu achei bem interessante a parte que o senhor falou ali em relação à educação, né, que ela engloba vários campos, né? A educação não é só educação dentro de sala de aula, é educação na cultura, é educação dentro da sala de aula, é educação dentro de casa. São interessante, porque eu sou negra, de uma família negra, né? E meu irmão, que tem 9 anos de idade, ele estava lendo, acho que um livro, um gibi, alguma coisa assim, e aí ele falou para minha mãe, nossa, que interessante, mãe, uma família de pessoas só negras, olha só que legal. E assim, são coisas que há 2 anos atrás já não era possível ver, hoje em dia está se dando um enfoque maior nesse tipo de educação, né, focando num tipo cultural, de que há 2 anos atrás eu não encontrava em revistas, em televisões, em revistas, jornais, enfim, livros, informações que me representassem, né? E hoje em dia, meu irmão pequeno, por mais que mínimo, né, seja, a gente precisa avançar bastante. A gente está conseguindo adentrar nessa discussão, estamos conseguindo ter uma aula focada em relação a isso, puxando para o direito, então isso é tudo muito importante, assim, né? Então, esses vários tipos de educação que o senhor estava falando, achei bem pertinente essa colocação, achei muito boa, muito obrigada. Obrigado, Maria. Maria Eduarda, né? Passo da Silva, é isso, né, Maria? Isso. Né? Primeiro, agradeço a tua pergunta, e as suas colocações aí. Eu queria aproveitar que tu falasse assim, ó, são vários temas para a gente discutir, mas veja bem como é importante a gente perceber essa questão, né? Essa questão do imaginário, que produz a realidade, né? E como essas práticas acabam fundamentando as pessoas, e às vezes a pessoa reproduz inconscientemente, até os próprios negros acabam reproduzindo inconscientemente certas posturas, Perfeito. Porque estão envolvidos nesses pensamentos que a sociedade produz a partir. Vejam bem, eu vou dar só um exemplo de como isso chega ao extremo. Quem já leu ou já viu alguma coisa da Angela Davis? A Angela Davis é uma ativista que está viva até hoje, foi candidata a vice-presidente dos Estados Unidos 2 vezes, é professora emérita da Universidade da Califórnia, de filosofia, trabalha com essas pautas de racismo e feminismo durante a vida toda. Quando ela era jovem, ela foi considerada uma das 10 pessoas mais perigosas dos Estados Unidos, porque ela tinha um discurso a favor do empoderamento dos... Na época, o FBI colocou na lista dos 10 mais perigosos. Ela foi julgada e, no próprio julgamento, ela fez a própria defesa e, por incrível que pareça, ela foi absolvida e depois virou um ícone mundial na defesa desses direitos, dessa busca. Veja, uma mulher que só usava a intelectualidade, ela nunca pegou em armas, ela nunca participou de nenhum grupo armado, ela nunca sequestrou ninguém, ela nunca fez nada disso, ela só se posicionava do ponto de vista político, ético e de conhecimento. E veja como às vezes o conhecimento ele é perigoso, porque ele questiona leituras e instituições que estão arraigadas. E quando o racismo estrutural é muito forte, como é nos Estados Unidos, e nós podemos falar que temos graus de racismo estrutural, fica claro, as cidades umas são mais racistas do que outras e tal, percebe como isso é perigoso, como isso chega a ser subversivo, né?
Por sorte, no Brasil, a gente, apesar de nós termos um racismo estrutural também existente, nós ainda conseguimos discutir isso de uma forma um pouco menos agressiva. Mas nós temos grupos aí, e esses fundamentalismos, e quando as crises aumentam, principalmente as crises econômicas, favorece o pensamento fascista, né? E o pensamento da exclusão, e o pensamento reacionário, e o pensamento dessa extrema-direita que a favor dessa segregação permanente, dessa exclusão e desse pensamento de raça, que nós podemos chamar, que do ponto de vista científico é um absurdo completo, né? E que não leva a lugar nenhum e não traz a paz nem a harmonia, que é outra coisa também, né? Ah, mas nós estamos discutindo raça, mas isso traz a paz, traz o equilíbrio social. Não, isso traz conflito e acentua os conflitos e cada vez acentua mais os conflitos. Só para terminar uma outra coisa também, e qual é a importância da discussão desse tema? É que se a gente não discute, você naturaliza as coisas. E quando tu naturaliza, começa a achar normal, por exemplo, não ter médico negro, ou se as empregadas domésticas serem todas negras, ou o professor não ter professor negro, não ter aluno negro na faculdade, tá tudo normal, faz parte da vida, tu entendeu? Num país em 53% de negros, tu não tem negro na faculdade, tá tudo bem, porque, sei lá, não chegaram porque não quiseram, né? E, na verdade, a gente sabe que não é isso, é questão de oportunidade. A Aniele está... isso. Na verdade, eu queria fazer só um comentário que eu tinha falado ali em cima sobre aquele filme Histórias Cruzadas. Quem puder assistir é muito bom. E, assim, linkando com... Eu estou tendo aula de antropologia e sociologia agora. Linkando com isso, a gente vê que é uma coisa enraizada. Acho que é como o professor falou. Acho que é racismo funcional, que a pessoa faz e não sabe o que está fazendo. E é exatamente o que esse Sim, é um racismo cultural. Exatamente, é exatamente isso que esse filme retrata. Ele fala, por exemplo, assim, são histórias de babás numa cidade uma cidade de gente muito rica, e todas as babás daquela cidade são negras. E elas não podem usar o banheiro da casa, elas não... Se os patrões estiverem sentados na mesa, elas não podem chegar. Então, assim, e para elas, aquilo tá normal. Aquilo tá ok, é a vida delas e tudo bem. E para os patrões também, aquilo é uma cultura deles. Para eles estão ajudando elas. Tipo assim, mas você não pode usar o nosso banheiro, mas você pode usar o que é só seu. Olha que maravilha, você tem que ver o lado bom das coisas. E é exatamente isso que acontece. A gente está sempre querendo olhar, entre aspas, o lado bom da coisa. Não tem 10 negros. Mas tem um. Então ok, tá tudo certo. Esse é o lado bom da situação toda. Na verdade, era só um comentário, para quem quiser assistir esse filme. Camila, a estratégia do negro único. Exatamente. Viu, Nelly? Deixa eu aproveitar um gancho do que tu tá falando aí. Realmente, essa percepção ela é muito importante, por quê? Porque a naturalização das coisas, que eu falei antes, e tu veio com um exemplo perfeito para dizer isso, as pessoas vão naturalizando essas relações, né? Não que não possam negros serem empregados ou que não possam os brancos serem patrões, não é isso. Mas é você não haver cruzamento de funções e você achar que aquela posição que tu ocupa na sociedade, naquela questão é normal para todo mundo, entendeu? Ou seja, é normal que só tenham negros empregados, é normal que tu não tenha médicos negros, é normal que os médicos sejam todos brancos. É normal. Isso é que é a naturalização, é isso que tu falou. É a percepção que vai entrando no inconsciente, no imaginário, de que aquilo é normal. Falando em filme, tem um outro filme. Eu até não sei se é ficção ou se... Eu não me lembro agora, para ser franco, que é o Green Book, né, que ganhou o Oscar. Sim. Não sei se vocês assistiram, mas assistam. Do pianista negro, né, que é conduzido por um branco, é um estereotipado. É uma história real. É um cara sem cultura, o negro é um cara extremamente culto, mas o negro não podia almoçar, jantar, etc., com as pessoas que era negro. Eles iam lá e faziam a apresentação de piano dele, mas o branco podia jantar, o motorista, e ele, que era o conduzido, não podia ir junto. Então, isso são coisas que ao longo da história vem acontecendo. Agora entrou um outro aluno, que eu não lembro o nome ali, falou do problema das cotas, né, que tem gente fraudando a identificação.
Isso é questão de polícia, né? De exclusão da... Ninguém está defendendo esse tipo de coisa. Acho que a pessoa tem que ser denunciada e responder criminalmente por faculdade ideológica, né? Quando faz esse tipo de coisa. Mas o erro de alguns não pode justificar a gente não aceitar a ferramenta, né? Que tem uma função social bem importante, pelo que eu acho. Sem contar que vai naturalizar o oposto, né? A pessoa vai começar a ver juízes, promotores, delegados, médicos, engenheiros, que é uma área que não tem engenheiro, né? Desembargadores, dentistas, pessoas que vai dizer, não, peraí, é importante que a gente... E começa a ficar natural também aquilo, ou seja, que nem eu, quando fui dar uma aula num cursinho uma vez de Direito Penal, eu lembro até hoje, eu cheguei numa cidade onde tem uma ascendência de colonização alemã, a maioria alemães vamos dizer, de brancos, assim, né, alemães. E eu cheguei na aula, quando eu entrei na aula do cursinho, tinha uns 100 alunos, assim, eu vi o espanto deles. Não foi nada racista, não foi nada discriminatório, não foi nada... Os alunos ficaram super meus amigos, adoraram a minha aula, me trataram com o maior carinho, mas você percebe, eu percebi o susto deles. O susto por quê? Porque eles não tinham professor negro, nunca tinham visto, eu acho, na vida, um professor negro, ainda mais no direito. Para falar de direito penal, para falar daqueles temas que a gente debate. Então, eles realmente se espantaram. Depois... naturalizou aquilo, mas no primeiro momento foi aquele, meu Deus, sabe? É a mesma coisa que acontece com as questões aí. O Bruno também está com a palavra. Fala aí, Bruno. Bom dia, professor. Primeiramente, agradecer a sua participação aí, enriquece muito a aula do professor André. E eu gostaria de fazer um comentário a respeito da biografia do brasileiro Wilson Simonal, onde ali foi produzido um filme agora em 2018, se eu não me engano. No começo do filme acontece uma situação ali que retrata bem isso aí que o senhor falou. Ele foi fazer uma apresentação de jazz, porque até então o negro só podia cantar jazz e samba, né? E ele estava numa festa de pessoas de alta classe e tinha uma piscina. E aí ele terminou a apresentação, pagaram ele e ele foi convidado a entrar na piscina, mas como ele era negro, ele não podia compartilhar a mesma água que os brancos, no caso, né? E daí, mas como ele era um cara muito irreverente, ele acabou entrou na piscina e disse, quem quiser me tirar, me tire daqui, né? Esse comentário. Mas referente a uma situação de sala de aula que nós tivemos, eu sou do campus de Balneário Camboriú, nós temos um colega que por muito tempo foi o único negro na sala de aula e uma vez numa discussão na aula de sociologia jurídica surgiu uma questão bastante controvertida. Sobre essa questão do costume da convivência com as pessoas de etnia afro, o senhor estava falando, que acaba, hoje em dia já não tem mais é comum, é coisa que, enfim, eu não sabia como me referir a uma pessoa negra, eu ficava constrangido, por exemplo, é normal a gente ver vai fazer a referência a uma pessoa branca e tu fala assim, ó, não, aquele alemão ali, ó, aí tu faz essa referência à etnia da pessoa. E eu sempre tive um constrangimento de usar como referência, até de posicionamento. Tá vendo aquele cara negro ali? Porque eu sempre achei que se eu dissesse, tá vendo aquele cara negro, automaticamente eu já seria rechaçado. E aí, sobre esse assunto, eu levantei o questionamento e o colega me falou uma vez na sala de aula que ele não se sentia ofendido. E desde aquele momento eu me senti mais à vontade para tratar as pessoas por negro, negra, seja lá o que for a sua etnia, né? Porque eu me sentia muito desconfortável em falar a palavra negro ou negra para me referir a alguém. E a gente acaba até ofendendo, falando moreno, ou mulato, seja lá o tema que queira. Interessante. Bruno, tu falou uma coisa muito interessante. Eu digo que isso é interessantíssimo, sabe por quê? Porque eu sou paulista de nascimento. Vim para o Rio Grande do Sul em 87. Quando eu vim para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, quando eu vim, meu pai é negro, minha mãe é branca. Eu sou uma família interracial, tá? Em São Paulo tinha uma mentalidade assim, das pessoas. As pessoas vão tentando você melhora de vida, as pessoas vão querendo te branquear, né?
Essa é a realidade da sociedade brasileira. Se o cara melhora um pouco de vida, eles começam a branquear o sujeito. Então, lá em São Paulo, como eu era de uma família interracial, a tendência era imaginar que a gente tendia para o lado branco, porque minha mãe era branca, a gente era mais claro, e preto é o Pelé, entendeu? Meu pai. São pessoas que com a tez da pele mais bem morena. Tá, aí eu vim para o Rio Grande do Sul. Lá em São Paulo, você falar que alguém é negro é uma coisa muito ofensiva, entendeu? Aqui no Sul já não é tanto, mas por que não é tanto? E aí eu já fiz uma reflexão sobre isso também. Porque como aqui nós tínhamos um processo de algumas pessoas de um racismo individual mais claro, que o racismo estrutural tem aqui, tem em São Paulo, tem institucional, tem em todo lugar. Só que aqui tinha alguns grupos que manifestavam esse racismo de forma mais clara. E a gente sabe disso, como lá tem também, só que como lá politicamente, socialmente, era um pouco mais difícil de escancarar isso, lá era mais velado, entendeu? Aqui tinha um pouco mais claro, e aí ficava mais fácil. E como isso também acontecia, gerou a possibilidade do pessoal usar o termo de etnia para alemão, para polaco, para esse tipo de coisa. E aí o negro também ficou no mesmo patamar dos outros. E aí a gente não se sente. Eu nunca me senti. Eu tenho um grupo, eu tenho uns amigos, inclusive, de Caxias do Sul, morei muitos anos na Serra Gaúcha, que é a colonização italiana. E eu tenho 3 amigos que são negros, né? Negros, como a gente fala no Sul aqui, bugre, né? Que é descendente de índio e tal. E a gente costuma se chamar de negrão entre nós e ninguém se sente ofendido, entendeu? E a gente costuma ter essa conversa, mas lógico, eu acho que a questão também é a forma como a gente aborda as coisas, né? A forma como as pessoas se referem. Quando as pessoas usam isso de uma forma querendo usar como um termo pejorativo, e aí realmente, e a gente sabe, a gente percebe isso claramente, quando a questão é pejorativa e quando a questão é de uma mera referência. Se tu fizesse assim, aquele alemão ali, e deixa. A única coisa que se discute nisso aí é o seguinte, e aí sim vem uma crítica bem forte a respeito disso. Até que ponto a gente ter essas denominações, elas não acabam favorecendo ou fortalecendo no imaginário das pessoas essa separação de raça, entendeu? Por quê? O inconsciente das pessoas só acaba criando uma divisão e uma diferenciação que a gente devia procurar evitar. Então, desse ponto de vista, é importante que a gente evite esses termos. Eu digo porque eu uso com os meus amigos, mas eu estou dizendo assim, do ponto de vista da consciência, a gente realmente tem que se preocupar com isso. Porque o Silvio Almeida tem uma frase bem interessante, falou que a única raça que não tem raça é o branco. O branco não tem que provar que ele é branco. Entendeu? Ninguém fala assim, tu é branco. Não, o branco é branco e pronto. O branco é o universal, o ser universal. Os outros aqui não são universais, entendeu? Por causa dessa construção ideológica que se fez ao longo da história. Então, você normalizar esses tratamentos diferenciados, naturaliza isso, acaba fortalecendo o racismo. Então, eles dizem que isso é uma prática que não é uma prática antirracista, no sentido de fortalecer o racismo ou de enfraquecer o racismo. Nesse ponto, eu acho que realmente eles têm razão e a gente deve tomar alguns cuidados. E acaba fortalecendo processos discriminatórios, né? Seja em relação à questão da raça, em questão do sexo, do sexismo, ou a questão da orientação sexual também. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não reforçar estereótipos ou negatividades que não contribuem para uma sociedade mais equilibrada, mais harmônica e mais igualitária, né? A Maria tem mais uma colocação. Vou fazer um último comentário para não ficar entravando também, porque senão a gente passaria horas e horas falando, né? Porque é um assunto bem abrangente, mas achei interessante que o senhor estava falando que aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem tanto problema em chamar de negro, de negrão, e as pessoas não têm tanta dificuldade. Eu tenho família aí em Porto Alegre e os meus primos falam a mesma coisa, né? Aqui em Itajaí, em Balneário, as pessoas já têm muito mais dificuldade em se referir a gente como negro, ficam com muito mais medo, e aí acontece o racismo, a pessoa, para não ofender e para não cair no racismo, né, acaba falando, ai, morena, ai, mulata, e mulata se refere a mula, né, o significado que vem. Então, as pessoas sempre tentando não praticar o racismo e falar, não, porque hoje em dia tem muito
não a tentativa de não ser racista, mas falar que não é racista, né? E aí a Djamila, eu citei ali porque é uma autora que eu tô lendo bastante, ela fala, primeiro, no manual antirracista, né? Primeiro, todos temos que admitir que todos somos racistas, né? Todos, todos, todos. No momento em que você não questiona, você é um branco que não questiona por que tem só um negro trabalhando, ou por que só não tem nenhum negro ali estudando com você e tal, você está sendo racista porque você não está saindo da sua zona de conforto, né? Usando a sua branquitude e o seu privilégio a favor dos negros, né? Então, a partir do momento que a gente passa desse impasse de que todos somos racistas, não precisamos provar. E aí vai da gente dos negros e dos brancos com essa troca, né? De, bom, pode me chamar de negra, a ofensa é me chamar de morena, me chamar de mulata, me chamar de negra, enfim, que tem essa divergência, não é uma ofensa, né? É tudo uma reeducação. E como no Brasil, a diferença do Brasil e dos Estados Unidos é que nos Estados Unidos teve a luta aqui no Brasil dos Palmares e de diversos assim ícones assim negros, né, que travaram uma luta muito grande, só que foram particulares e silenciadas, né. Lá nos Estados Unidos, por ter sido um boom geral, eles têm hoje em dia uma capacidade de se unirem, né, e lutarem contra o racismo de uma forma muito mais explícita. Aqui no Brasil, agora que a gente está conseguindo fazer isso, então assim, o racismo aqui no Brasil é mais tranquilo, lá nos Estados Unidos é mais pesado? Não é assim, né? É que são outras formas de racismo que a gente tem aqui, né? São outros modos que fomos silenciados, né? Então, que a gente não caia nessa tentação de pensar que aqui no Brasil, por sermos 53% negros e enfim, né, por termos alguns negros muito bem quistos pela sociedade, que a gente não tem um racismo tão acentuado quanto lá fora, né? Vai muito da gente aqui e se comunicando, o branco ajudando, dando vez pra gente falar, porque é um lugar de fala muito do negro, né? E questionando, e, enfim, fazendo tudo que for possível, e do negro em si, né, se reinventando e sendo 2 vezes melhor. Não sei como é que é na família do senhor, mas a minha mãe, isso é de família, sempre me falou que você, enquanto negra, tem que ser 2 vezes melhor do que o branco. Então, o negro sendo 2 vezes melhor do que um branco para estar igual a ele, vai modificando a sociedade aos poucos, né? Então, é muito interessante a diferença dentro do próprio Brasil, assim, né? De uma própria região. O Brasil é um país continental, primeira coisa. E o Brasil é um país miscigenado, coisa que nos países racistas, a primeira coisa que eles fazem é evitar os casamentos interraciais, né? Exatamente para facilitar a discurso da raça e para dificultar a diminuição acabar mais sendo as coisas, né? Porque a pessoa... E outra coisa, a pessoa que casa com um negro, a branca casa com o negro, o negro casa com o branco, casa com uma negra, vai acabar, de certa forma, percebendo as realidades que ele não percebia quando ele estava só de um lado de cada coisa, vamos dizer assim, né? Mas é muito interessante a gente perceber o quanto a gente não pode ou deve evitar naturalizar das coisas, que é isso que a Maria falou antes, ou seja, o problema não é ser negro, né? Alguns acham ofensivo, porque isso vem dos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos é muito ofensivo o termo nigger, e eles, por exemplo, em alguns lugares do Brasil, eles associam essa coisa do nigger com um negro aqui no Brasil. E até eles fazem alguns comentários interessantes, que a cor não é negra, a cor é preta, que negra é raça, que raça não existe. Tanto que até tem um amigo meu discutindo outro dia sobre isso, ele fez um comentário que num curso de direitos humanos desse, que devia se referir às pessoas como pretas e não negras, porque preto não tem um caráter negativo. Quando o cara fala assim, ganhei uma grana preta, é coisa boa, né? Ali tá um sei que negro, já é coisa ruim. Então, mas eu não sei até que ponto, sinceramente, isso. Eu acho que vai muito do contexto. A gente não... A questão é não ficar rotulando, a gente tem que ter consciência de que isso existe, né? Nós temos que superar esses rótulos, me parece necessário isso, né? E esses rótulos são rótulos e essas formas de depreciação, elas têm algumas técnicas com mais, né? O macaco, o negro ou o judeu na Segunda Guerra associado a ratos, porque é a ideia do racista de fazer uma associação menosprezadora, né? Diminuidora daquele que ele quer excluir ou que ele quer racializar, né? E tem um outro autor bem interessante também, que ele fala que o problema do racismo não é do negro, o problema do racismo é do branco.
porque o branco é que criou a racialização do negro, né? Isso é uma coisa que precisa discutir para elaborar, para não ficar uma ideia errada. Mas eu acho que nós teremos que agendar uma segunda aula, viu? Porque o tempo passou, eu fiquei encantado te ouvindo aqui, acredito que o pessoal também, pelos comentários ali que a gente viu, e eu acho que é um tema que merece todo o espaço possível, e às vezes eu fico muito preocupado, e eu comento com alguns alunos, que na academia não há espaço para esse debate. Eu acho que se até vou comentar algo aqui que essas aulas abertas aí que eu comecei a fazer, não estou falando de mim, mas qualquer outro evento da universidade, de instituições, né? Eu não tenho visto, e me perdoem se tem, eu corrijo depois a manifestação, mas eu não estou falando da Univag, estou falando de instituições, né? Não só universidade, não só a minha instituição que eu frequento, mas é um tema que está fora, né? Que a gente não verifica, que a gente não verifica o debate como um debate que ocorreu hoje, uma aula fascinante como a tua, né? E com a participação dos alunos, enfim, foi muito bom. Plastino, só que a gente tem problemas de conexão, né? Que nos atrapalharam um pouco. Tive uma postagem de um aluno aqui agora, uma pergunta. Falando a respeito do Joaquim Barbosa, é verdade, não. Nós tivemos alguns na história do Poder Judiciário, alguns nomes, por exemplo, o Rui Barbosa é um, né? Mas são poucos, viu? O Bruno coloca ali, e a Alessandra coloca na academia, também não há repressão nem ao racismo individual, muito menos. Exatamente. Muito bem, estrutural. Eu perdi aqui achei agora aqui. O Bruno gostaria de deixar no questionamento, o presidente fala que se o Joaquim Barbosa chegasse lá, qualquer um chega. Quer dizer, tipo de comentário imbecil, né? Porque o Joaquim Barbosa, ele lá por ser negro, foi escolhido por ser negro, mas não só por ser negro, né? Joaquim Barbosa é um cara que é doutor em Sorbonne, fala não sei quantos idiomas, tem livros escritos sobre uma série de coisas, é um jurista conhecidíssimo no Brasil e fora do Brasil. Quer dizer, isso aqui demonstra essas mentalidades estreitas, né? E outra coisa importante também, eu sou o maior defensor do mérito, entendeu? Eu não quero que nenhum negro chegue nos lugares e seja um negro para chegar lá e dizer assim, tá vendo? O cara não tem capacidade nenhuma. Agora, a verdade é o seguinte, se chegar um negro capacidade nenhuma, no dia seguinte ele está execrado. Se chegar um branco, os caras alguns acabam até tolerando um pouco o sujeito, mas se for negro, não vai ter chance. A mesma coisa acontece em alguns casos de sexismo. Mulheres, às vezes, meu Deus, se chegar uma mulher lá e não for aqui, está esperando, vai ser pior do que... Por quê? Porque existe essa pressão da sociedade, existe a pressão desse racismo estrutural, desse sexismo estrutural. A gente fala de sexismo estrutural, mas nem falar em machismo estrutural também, porque nós temos ainda a questão do privilégio dos homens, dos espaços de poder, etc. Está mudando? Claro que está. Né? E a gente quer que mude, mas ainda existe. Então, esses comentários não ajudam em nada, né? Não constroem nada, não favorecem nada e criam uma mentalidade de que tudo é ilusão de um grupo de gente que quer fazer papel de vítima, que não é bem assim. Né? Lógico que o vitimismo não resolve, claro que não, porque nós temos que ocupar o nosso espaço através do empoderamento, de capacidade, de dedicação, mas também achar que o processo que não existem, as coisas que a história tem para mostrar, é quase que uma ingenuidade entre aspas, né? Que tem objetivo, né? Claro que tem. Bem, gente, o horário nos obriga a encaminhar para o encerramento, mas, Sodré, eu quero te agradecer mesmo, meu caro. Foi uma rica explanação, foi muito proveitosa para todos. Eu lastimo a gente ter alguns problemas de comunicação, aí, de falhas de tecnologia, mas quem sabe numa próxima a gente pode marcar, aqui o pessoal já dizendo para marcar uma segunda parte,
E a gente pode combinar, acho que é muito proveitoso. E, no mais, eu tenho muita gratidão por ter aceito o meu convite e sabe que aqui, o que for preciso também, como foi o teu tratamento comigo também, você sabe que chamando, sempre em pé as ordens para tudo que for necessário. Então, meus caros alunos, André, uma deixa eu boa... dar uma última palavra, se me permite. Primeiro, eu quero lhe agradecer o convite, lhe parabenizar pela iniciativa. Quizá todos os professores, ou boa parte deles, tivesse a sensibilidade que você tem e a clareza da discussão de sistemas importantes. Agradecer os alunos pelo carinho, pela gentileza como me trataram, as perguntas que fizeram. Dizer que estou à disposição de vocês, se quiserem marcar um outro dia, eu virei com o maior prazer, maior alegria. Gosto desse tema, é um tema que eu reputo importante, é um tema que eu discuti muito na minha família, com meus pais, com meu irmão, com a minha irmã, com minha mãe, e a gente tem que ter clareza disso, mas na verdade sem vitimismo, sem ranço, sem ódio, sem nada disso, simplesmente um processo de conscientização e de melhoria da sociedade. Acho que a academia tem uma função importantíssima nisso, e tu está dando um exemplo aí maravilhoso. Eu queria lhe agradecer a oportunidade, para mim é uma honra, fiquei muito feliz, e quiçá possamos ter vários e vários encontros desse tipo ainda. Parabéns e obrigado a todos aí pelo carinho. Eu que agradeço, André. A gratidão é minha. Ó, a Tainá já está até sugerindo um tema aqui, ó, falando especificamente de racismo no meio policial. Acho que é um tema interessante também. Então, dá para a gente debater com certeza. Dá para debater com certeza. Nós podemos falar um pouco do sistema carcerário e fazer um pouco da ligação dessa questão do direito penal, do direito criminal e a questão do racismo, né? Uma questão da criminologia racista. São temas que a gente preparar alguma coisa assim, vai ser bem interessante. André, um grande abraço, meu amigo. Tudo é bom e foi uma imensa satisfação te encontrar. Até a próxima. Obrigado igualmente. Obrigado a todos aí. Fiquem com Deus. Fecha isso.